Alas também, né, que aceitou o nosso convite de estar aqui nesta noite, sendo porta-voz de Deus. Eu creio que o Senhor já colocou no coração do servo dele algo para falar aos nossos corações, amém? Eu sei que você não vai sair daqui desta noite da mesma forma que você adentrou nesse lugar. Tenha certeza disso, igreja, amém? Porque Jesus, ele está na casa, ele está no ambiente, Jesus, ele está neste lugar. Então abre o teu coração para receber tudo que vai ser liberado, porque tudo que sai deste altar, igreja, são palavras proféticas do coração de Deus para as nossas vidas, amém? Nesta noite eu quero convidar a igreja a se colocar de pés. Vamos estar ofertando na casa do Senhor, fazendo um momento de oferta. Você que trouxe a sua sementinha, fique à vontade para ofertar nesta noite. E na sequência nós vamos assim estar orando e entregando a vida do presbítero Alas, que vai ser canal de Deus para as nossas vidas nesta noite, amém? Vai ofertando com alegria, vai depositando a sua sementinha, porque este lugar é terra fértil, amém? Oferte com alegria aquilo que o Senhor colocou no seu coração e tenha certeza que grandes portas o Senhor vai estar abrindo sobre a sua vida. Amanhã vamos estar aqui no culto de oração, vem orar, vem interceder. Vamos estar aqui juntamente com o presbítero, juntamente com as irmãs aqui no círculo de oração, de joelhos dobrados, de 7h30 até 8h30 da noite, orando, clamando, apresentando o nosso bairro, a nossa liderança, a vida dos nossos pastores, apresentando a sua casa, a sua família, amém? Na quarta-feira vamos estar tendo um simpósio aqui com o pastor Renan Pino, vai estar aqui, né? Trazendo um tema escatológico para os nossos corações, onde nós vamos estar aprendendo mais e mais da palavra do nosso Deus. Na sexta-feira, Jeová Jireh, o Deus provedor, você a nossa campanha, e domingo de Santa Ceia, amém, igreja? Louvado e exaltado ao nome do Senhor Jesus. Nesta noite eu quero convidar o presbítero Levi para estar orando pela vida do presbítero Alas, que vai estar ministrando a palavra do Senhor neste lugar, aleluia. Receba o presbítero Levi com as palavras de alegria. Bem, meus queridos, graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos a igreja. Nós que estamos felizes com Cristo, amém? Nós estamos felizes porque estamos na presença do nosso Deus Todo-Poderoso. Amém? É muito bom estar contigo. Olha para o teu irmão que está do seu lado, diga assim: muito bom estar com você nesta noite. Não, tem pessoas que não falou. Ei, olha para o teu irmão, olha para o teu irmão. Aquele mais lindo, mais cheiroso que está do seu lado, aquela irmã mais cheirosa que está do seu lado, diga assim: é muito bom estar contigo nesta noite. Você está na presença do Eterno Todo-Poderoso. Por isso esteja à vontade, porque você está na casa do teu Pai. Amém? Muito bom estar nesse culto de jovens. A Bíblia diz que os jovens, até os jovens se cansam, né? Mas aqueles que se esperam no Senhor. Esta palavra, até os jovens, isso quer dizer que os jovens são fortes. Porque mais na frente, a Bíblia fala que os jovens, vós sois fortes e valentes, e já venceste o inimigo, não é assim? Aí, até os jovens se cansam, mas aqueles que se esperam no Senhor. Onde estão os jovens que se esperam no Senhor? Onde estão os jovens que se esperam no Senhor? Os jovens é aquele que tem de 0 a 100 anos. Se você tem até 100 anos, você é jovem. Então espera no Senhor, acredita, porque Ele está aqui nesta noite para te abençoar, para honrar a tua vida, derramar uma chuva de autoridade, uma chuva de bênção sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Se coloque de pé, por favor, vamos orar. Eu queria que todos os irmãos se colocassem de pé, por favor, todos. Só vai ficar sentado quem tiver com criança no colo, talvez aquele que está impossibilitado de ficar em pé. Mas se coloque de pé todos agora, vamos orar, Neste momento é o momento da palavra de Deus. Você já adorou, você já cantou, você já apresentou o seu melhor da sua adoração para Deus. Agora você vai ouvir a voz dele falando contigo. E isso é um momento importante, irmãos, é o momento da palavra de Deus. Por isso aproveita cada palavra que vai ser pregada aqui nesta noite. Não perca nada, aproveita cada porção
deste pão que vai descer quentinho do céu para saciar a tua vida nesta noite. Feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor, Senhor. Deus, em nome de Jesus Cristo, aqui estamos na tua casa nesta noite, Senhor. Deus, muito obrigado, Senhor, por cada hino que foi louvado, cada louvor que foi apresentado a Ti nesta noite. E neste momento apresentamos o Teu Filho, o presbítero Alas, Senhor. Toma o Teu Filho em Tuas mãos. Oh Deus, que Ele será o porta-voz, Ele será o carteiro, o dispenseiro, que vai dispensar aquilo que o Senhor já falou no coração da Tua igreja nesta noite. Prepara o coração do Teu povo como uma terra boa, como uma terra preparada, para que a semente da Tua palavra venha cair e venha produzir frutos para a nossa vida. Muito obrigado, Senhor, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Vamos aplaudir o Senhor Jesus, Senhor de Deus. Glória a Deus. Você pode aplaudir mais forte para Jesus? Pode sentar, irmão, em nome de Jesus. Deixa eu agradecer, fazer uns agradecimentos. Queria agradecer nessa noite a missionária Sara, que me fez o convite para estar aqui ministrando a palavra de Deus nessa noite. Pastor Marcos, pela confiança do Otávio. E ver alguns amigos aqui, o irmão Fernando está ali no canto. Feliz demais de te ver. O presbítero Levi também. Caminhamos juntos aí, irmãos. Até um tempo, o pastor Marcos me viu ali e falou: olha, tem um tempo que eu te acho que faz uns 10 anos que eu vi. A gente vê os irmãos juntos, então estávamos sempre ali na obra de Deus, envolvidos com a glória e com a presença de Deus. Que feliz por estar aqui nessa noite com vocês, amém? Quero um abraço da minha esposa, que não pôde estar aqui nessa noite. Os pastores, os meus pastores, os pastores que irem também estar com a abraço deles. E vamos para a palavra de Deus, amém, irmãos? Vamos para a palavra de Deus. Sou um pregador rápido. Sou um pregador que prega, daqui a pouco está querendo o microfone, mas eu sei que Deus tem uma palavra para nós assim. Amém? Você pode dizer amém de novo? Amém. Você pode aplaudir Jesus, Ele está com nós. Na verdade, se Jesus não tivesse aqui, a gente estaria aqui. A gente só está aqui por causa dele. Se não fosse ele, nós não estaríamos aqui. Talvez nem sairíamos da nossa casa. Ele que nos dá a força, nos dá a saúde, nos dá a graça. Ele que cuida de nós, Ele que cuida da nossa casa. Talvez você saiu aqui, saiu da sua casa nessa noite, está aqui com o seu coração preocupado. O Senhor está dizendo para você: descansa o teu coração, amém? Descansa o teu coração, porque Deus está cuidando de tudo. Deus está cuidando de cada detalhe, cada detalhe. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Jesus está aqui nessa noite para nos abençoar, amém? Amém. Você crê nisso? Nós somos o povo mais feliz da terra, irmão. Você crê nisso? Amém. Somos o povo mais feliz da terra. Nós temos um Deus, o único Deus que ressuscitou dos mortos. E aí, se você for olhar para a história, você pode ir nos sepulcros de qualquer outro, né, que se titula Deus, vai estar lá, né, que os restos mortais estão lá. Mas Jesus não está. Se for em Jerusalém procurar os restos mortais de Jesus, não vai estar lá. Porque a Bíblia diz que quando as mulheres foram ao sepulcro para lavar o corpo dele, que era o costume judaico, elas encontraram a perna removida do sepulcro. E aí o texto diz que alguns varões apareceram do lado e disseram assim: vocês estão procurando entre os mortos aquele que está vivo. Vocês estão procurando entre os mortos aquele que está vivo. Então nós não servimos a um Deus, irmão, que Ele é vivo, Ele vive, Ele reina para todo sempre, amém? Nós servimos a um Deus que é uma estátua. Nós não temos uma estátua, nós temos um Deus. Amém? Amém. Você crê nisso? Amém? Amém. Crê que a bênção vai chegar nessa noite? Amém? Amém. Sinta a presença de Deus nesse lugar, amém? A presença de Deus nesse ambiente muito forte. Nós saímos aqui mais que abençoados em nome de Jesus. Pega a sua Bíblia, você que trouxe. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Hoje a gente está na era dos smartphones e ainda fala: pega a Bíblia de papel e pega o celular. Pega a sua Bíblia de papel, você que é das antigas, para gostar.
sua Bíblia de papel, abra aí na primeira carta do apóstolo João, capítulo de número 2, e o versículo número 14. Louvado e engrandecido é o nome de Jesus. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo número 14. Quem comprou, diga amém. Vamos ler o versículo número 14. Ele diz assim: eu vos escrevi paz, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. E eu vos escrevi jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e vós vencestes o maligno. Amém? Amém. Põe a Bíblia no assento, feche seus olhos só mais um pouquinho. Vamos orar mais um pouco. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos aqui diante da Tua palavra. Eu sei que você é o Cadastro, mas nós queremos orar mais um pouco. A Tua nuvem da glória, Espírito Senhor, está sobre este lugar. Deus, o Senhor, vai falar no nosso coração de uma maneira diferente nessa noite, neste lugar. Eu sinto a Tua presença de uma maneira palpável nesse ambiente, Senhor. E eu sei que Tu estás aqui para nos abençoar, para quebrar cadeias, para quebrar grilhões, para quebrar maldições. O Senhor está aqui nessa noite para nos dar a vitória e sairmos aqui com o nosso milagre nas mãos. Nós queremos, Deus, ouvir a Tua voz através da Tua palavra. Espírito Santo, que eu diminua sempre e que o Senhor cresça nesse lugar. Nós não somos nada, apenas instrumentos e vasos em Tuas mãos. Por isso nós pedimos nessa noite, usa a nossa vida conforme a Tua vontade, em nome de Jesus. Você diz amém? E a glória de Jesus mais uma vez. Glória a Jesus. Irmãos, o texto que nós acabamos de ler é uma carta do apóstolo João. O apóstolo João escreveu suas cartas, além do Evangelho, escreveu cartas. A história diz que o apóstolo João ele é o único discípulo ou apóstolo de Cristo que não morreu martirizado. O apóstolo João foi exilado na ilha de Patmos por conta do Evangelho de Jesus, por conta da pregação do Evangelho. E a história diz que ele não morre na ilha de Patmos exilado, ele volta para a cidade de Éfeso e ele morre de morte natural. Então é o único apóstolo que não morre martirizado, não é decapitado, não é crucificado como alguns foram. A história diz que teve um fato com o apóstolo João, e naquela mesma época, o imperador chamado Domiciano, na época do imperador Domiciano, o apóstolo João, por não negar o nome de Cristo, foi lançado dentro do tacho, isso é a história que diz. Foi lançado dentro do tacho de azeite quente, fervendo. Mas a história diz que ele entra dentro do tacho e sai ileso. Não acontece nada com o apóstolo João. Agora imagine você, alguém que é lançado num tacho de azeite quente e sai ileso. Diga para o seu irmão, se não é Deus, irmão. Se não é Deus, ele sai dando porrada. Deus guardou a vida do apóstolo João dentro do tacho. Porque colocar alguém que é extremamente cheio do Espírito, cheio do azeite de Deus dentro do tacho, não é trabalho perdido, ele não morre. Aí eu me lembro dos 3 jovens, lá em Daniel, Ananias, Azarias e Misael, Sadraque, Mesaque e Abednego. A Bíblia diz que eles são lançados na fornalha de fogo. E o Nabucodonosor manda que aqueça mais na fornalha, 7 vezes mais. Só que quando eles olham a fornalha se queimando lá dentro, e os jovens lá dentro da fornalha, aquecida 7 vezes mais, a Bíblia diz que eles se surpreendem, porque lá não tem 3, tem 4. Lá não tem 3, eu vou falar de novo, lá não tem 3, tem 4. Agora, se você olhar em Mateus capítulo 18, versículo 18, Jesus disse assim: onde tiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei. Ele disse: se não tiverem 2 ou 3 reunidos. Eu pergunto para você, quem estava dentro da fornalha? Onde tiverem 2 ou 3 reunidos, eu estarei presente. Sadraque, Mesaque e Abednego. Tem 3. Só que quando eles olham para o quarto, quem estava na fornalha? Quem estava na fornalha, irmão? Você pode dizer melhor quem estava na fornalha? Jesus estava na fornalha dos jovens. Ele estava na fornalha. Jesus estava na fornalha, irmão. Onde tiverem 2 ou 3 reunidos, Deus vai estar. Irmão, a questão não é a
quantidade. É quem estamos exaltando ali no lugar. É quem estamos exaltando, glorificamos, honrando. É quem estamos honrando. É muito simples atrair a presença de Deus, é só honrar-nos. Não é preciso muita coisa, irmão. É só termos um coração quebrantado. O salmista diz: há um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. É só ter um coração. O texto que lemos, na carta do apóstolo João diz aos jovens: jovens, vocês são fortes. Aí ele diz: por que os jovens são fortes? Porque guardaram a palavra de Deus em vós. E aí ele disse que por causa de ser fortes, por conta da palavra de Deus que está em seu coração, você venceste um amigo. Então só há uma maneira de um jovem ser forte, é guardando a palavra de Deus em seu coração. E quando a Bíblia fala de guardar a palavra, ela não fala simplesmente de ler, meditar e guardar na memória, não. Guardar a palavra segundo as Escrituras é praticar a palavra. É honrar o que você recebe de Deus. A palavra de Deus é a bússola, é o que te dá direção. É ela que te fortalece para você vencer o inimigo. Não há como vencer o inimigo sem a palavra. E se você ler João capítulo 4, quando Jesus foi tentado, e a Bíblia diz que foi o Espírito que foi ao deserto, ele é tentado pela palavra. Mas se você ler o texto, você vai ver que Jesus também responde com a própria palavra. Tome, faça com que essas pedras se tornem em pães. Aí Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Isso. Levou o pináculo e disse: lança abaixo, porque está escrito aos seus anjos da ordem do Espírito. Ele disse: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Então ele usa a própria palavra. Porque a intenção do diabo sempre foi distorcer o que Deus disse. É só olhar para o Éden. No jardim do Éden, Deus deu uma ordem dizendo assim: não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Coma de todas as árvores que estiverem no jardim, mas não coma da árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal. Quando a serpente vai conversar com Eva, porque Eva foi a primeira a dialogar com a serpente, o que a serpente disse? Certamente Deus disse que era no meio de tudo. Ela distorce o que Deus falou. A intenção do inimigo sempre é essa: distorcer o que Deus está falando. Se Deus está te orientando de um jeito, o inimigo diz assim: não é para você, anda para cá. Jovens, vocês são fortes por quê? Porque guardaram a palavra de Deus. Só há uma maneira de ser forte: é guardando a palavra de Deus, é praticando a palavra de Deus. Mateus capítulo 7, versículo 24, Jesus nos conta uma parábola. Ele disse: a casa que é construída sobre a rocha, vem a chuva, vem a tempestade, vem os ventos fortes, bate com ímpeto na casa, mas a casa não cai, porque a casa está construída sobre a rocha. Aí no debate ele diz assim: ó, mas também tem aquele que constrói a casa sobre a areia, e quando a chuva vem, quando os ventos vêm, bate com ímpeto sobre aquela casa, ela não permanece em pé, porque ela está firmada sobre a areia. E ele disse: eu vou assemelhar o homem que para que ouve as minhas palavras e pratica, daquele que constrói a casa sobre a rocha. E construir a casa sobre a rocha fala de uma vida cristã sólida, fala de solidez. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês: o evangelho que está sendo pregado aí fora não faz com que os irmãos tenham mais uma vida sólida. Um evangelho adulterado que faz com que as pessoas vivam de qualquer maneira, de qualquer forma. Você pode perceber que já não se fala mais de santificação, já não se fala mais de renúncia, já não se fala mais de pecado. Por quê? Porque eles estão manipulando o evangelho de Cristo. E o apóstolo Paulo diz: aquele que trouxer um outro evangelho, que não seja o evangelho de Cristo, seja anátema, seja maldição. O evangelho aí exige de nós santificação, renúncia e mudança de mente. Mudança de comportamento. Ele exige. Deus ainda é santo, continuará sendo santo, e Ele diz na sua palavra: sede santos como eu sou santo. É claro que a santidade não é no sentido de impecabilidade, todos nós temos pecado.
Mas quando ele nos fala de santificação, ele nos diz de separação. Separar-se para Deus. Você lembra do voto de Nazireu lá no Antigo Testamento? Que não passava navalha sobre a sua cabeça? Que não tocava no cadáver? Que não bebia bebida forte? É o Nazireu de Deus. Deus nessa geração está procurando gente que se alinhe ao Nazireu de Deus. Pessoas que se separam de verdade. Irmãos, nós não podemos nos conformar com o mundo, diz o apóstolo Paulo. Não nos conformeis com o mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Transformação. Não podemos nos conformar com o mundo. Não podemos nos conformar com o sistema mundano que quer adentrar nas igrejas, que quer fazer os nossos jovens e a igreja de Cristo se conformar com o pecado e com a vida que levam. Não podemos. Esse evangelho adulterado que faz as pessoas levantarem as mãos e serem pessoas almáticas, apenas se derramar naquele momento, mas quando saem da igreja não conseguem ter uma vida com Cristo. Esse não é o evangelho de Cristo. Não é o evangelho. É muito fácil ser crente. Na minha época era difícil, irmão. Ele sabe isso, pastor Márcio, principalmente sabe. Nossa época era difícil. Hoje ficou fácil. Esse evangelho light que está sendo pregado aí não é o evangelho de Cristo, não. O evangelho exige de nós em mudança de mente, mudança de caráter, transformação. Verdade. Aí Jesus disse: eu vou assemelhar ao homem prudente, sábio, aquele que edifica a casa sobre a rocha. O que é edificar a casa sobre a rocha? Não é o que o apóstolo Paulo está dizendo. Edificar a casa sobre a rocha tem que ser uma lei que é guardar a palavra dentro de nós. O salmista diz em Salmo 119, versículo 11, se não for a memória, os 8. Guardei a minha palavra, a sua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. A palavra de Deus é o balizador. Ela é o balizador, é ela que dá o limite. A palavra de Deus. Glória a Deus. Agora há um problema na casa que é construída sobre a areia, porque o texto diz que quando a chuva vem, a tempestade vem, a casa cai, porque está construída sobre a areia. Não está construída na palavra de Deus, nos princípios de Deus. Deus está dizendo para nós essa noite: nós temos que ter uma vida cristã sólida. Solidez. Como é que você está, irmão? Estou bem, graças a Deus. Estou marchando. Eu estou marchando. Eu estou caminhando na aula de Deus. E ninguém me para. Isso tem que ser a determinação do seu coração. Você é filho de Deus, você é filho de Deus, ninguém pode parar você. Só tem alguém que pode sabotar a sua vocação, a sua chamada, é você mesmo. Quando você descobre quem você é em Deus, irmão, ninguém te para mais. Quando você descobre a sua identidade em Deus, que você é filho, que você é filha, ninguém te para mais. Ninguém te para. Aí, o apóstolo está dizendo: se você guardar a palavra de Deus, praticar a palavra de Deus, e aí Jesus completa dizendo assim: é o homem prudente que edifica a sua casa sobre a rocha. Mas tem um problema na casa da areia, porque duas coisas acontecem quando alguém constrói uma casa sobre a areia. A primeira delas, o texto já diz: ela cai. É por isso que nós temos muitas pessoas que não conseguem se manter de pé, porque estão construindo a sua casa sobre a areia. Aí quando ela tem pensado em mim, ela não consegue se firmar na areia, irmão. Ela vai levar, a chuva vai levar, a enxurrada vai levar. Quando ela bate, ela cai. Agora, outro detalhe também na casa na areia, porque tem muita gente que constrói a casa na areia e cai. Uma vez você até conheceu alguém que nunca passou isso. Ele cai, ele levanta, cai de novo, tenta construir a casa de novo, e ele fica oscilando. Aí ele cai uma vez, levanta, vai lá e tenta construir a casa, só que ele está construindo na areia. Aí cai de novo, aí torna a construir de novo, vai cair de novo. Até que ele construa a casa na rocha, ele vai continuar oscilando. Até que ele construa a casa sobre a palavra de Deus, ele continuará oscilando. A casa cai e ele levanta, a casa cai e ele levanta, e aí ele fica oscilante. E já virou um ciclo na vida dessa pessoa. Não consegue. Porque ela está tentando construir a casa sobre a areia, quando Deus está dizendo: construa a casa sobre a rocha. Amém, irmãos? Você está entendendo a palavra? Amém. Nós precisamos voltar às Escrituras, irmãos. Precisamos voltar para ter uma vida sólida, construída na rocha. Precisamos voltar às Escrituras. Esse
2 Timóteo capítulo 2, versículo 22, o apóstolo Paulo dá um conselho a Timóteo. Timóteo está na sua idade, entre 20 e 35 anos de idade. É um jovem, mas é um jovem que está se dedicando à obra de Deus. Eu vou dizer uma coisa, irmãos, antigamente nós vimos jovens que queriam ser cheios do Espírito Santo. Eu, por exemplo, quando me converti, a minha maior paixão e a minha maior vontade na igreja era ser um pregador do Evangelho. Eu não sei, mas parece que a geração de hoje não tem mais o interesse que tínhamos. O interesse de ser usado na presença de Deus, o interesse de ser usado na casa de Deus, o interesse de ser um instrumento nas mãos de Deus. Toda a nossa vida cristã e a nossa conversão era voltada para ser alguém na presença de Deus. Só que os jovens de hoje parecem que não têm mais essa intenção, esse objetivo. Serem cheios do Espírito Santo de Deus. Irmão, quando alguém diz assim, vamos orar para que o Espírito desça e batize vocês. O culto da igreja começava às 7h30. Quando era culto de batismo do Espírito Santo, 6 horas, a gente estava na porta da igreja porque a gente queria ser cheio do Espírito para levar a palavra e ser um instrumento nas mãos de Deus. Glória a Deus. Para ser um instrumento. O apóstolo Paulo diz a Timóteo no capítulo 2, 2 Timóteo 2, 22, ele diz assim, sabe o que você tem que fazer, Timóteo? Você que é jovem, tem que fugir das paixões da mocidade. Fugir das paixões da mocidade. O apóstolo Paulo sabia muito bem o que é a mente do jovem. E eu vou dizer uma coisa, nos nossos dias tem ficado cada vez mais difícil o jovem. Antigamente nós vimos os jovens com desejo, com a vontade de serem usados, cheios do Espírito Santo de Deus. Quando você entrava numa igreja, entrava em qualquer lugar, em um ambiente que você estava dentro do culto, você olhava para os jovens, você percebia, você já sentia aquela vontade, aquela graça, aquele mover. Então, o apóstolo Paulo está dizendo para Timóteo, fuja das paixões da mocidade. E para nós termos uma vida construída na rocha, ou uma vida sólida, uma vida cristã sólida, nós temos que construir a nossa casa sobre a rocha, voltarmos às Escrituras. E eu vou falar de coisas básicas. Não vou falar de coisas transcendentais, revelações ou contexto. Não, irmão, não tem isso não. Eu vou falar de coisas básicas, porque o Evangelho ainda continua sendo simples. Nós precisamos voltar às Escrituras, sabe por quê? Com a nossa vida de oração. A vida de oração. O cristão que não ora, não pode se titular cristão. Não há como ter vida de crente, de cristão, sem oração. E eu vou dizer uma coisa, que a oração hoje ela está mais escassa. As pessoas estão terceirizando a vida de oração. Ora por mim, vocês oram por mim, vocês oram por mim. O ministério de intercessão é o menos procurado, porque ninguém vê. As pessoas querem visibilidade. E o ministério de intercessão, ninguém vê você orando na madrugada, ninguém vê você marcando de oração, subindo no monte, descendo no monte. A oração tem virado escassa. Eu lembro que na minha época nós amávamos a oração. Hoje você pode perguntar entender o que vem na oração. Você marca um ciclo de oração, as irmãs vêm porque são organizadas com a obra, mas a maioria não vem. Você pode ver que os cultos de orações são mais vazios, assim como é também os cultos de ensino da palavra. Nós estamos acostumados com o entretenimento e estamos esquecendo do Evangelho simples e puro de Jesus. Você vê que as pessoas estão procurando entretenimento. Onde tem uma igreja que nada contra. Mas as pessoas estão procurando entretenimento, não querem mais buscar uma vida de santificação, de renúncia, de oração, de leitura, de jejum. Não. Aliás, essas coisas parecem que estão distantes delas. Quando você fala de jejum para alguém, parece que você está massacrando essa pessoa, parece que você está. Nós precisamos voltar a ter uma vida de oração. Mateus 26, capítulo 26, versículo 41, Jesus disse: vigiai e orai. Sabe o que aconteceu nesse texto, no contexto? Jesus está entrando no Getsemane para orar. Quando ele volta, os discípulos estão dormindo na oração. E Jesus disse a eles assim: vocês não podem velar nem uma hora. Nem uma hora vocês já estão dormindo.
Hoje a gente pode até substituir, né? 15 minutos você já não comigo, 10 minutos você já não comigo. Vocês não podem velar comigo uma hora, vocês não podem orar comigo uma hora, vocês estão comigo cochilando. Irmãos, o perigo está em cochilar. O perigo está em adormecer na hora da oração. O perigo está em negligenciar uma vida de oração. Uma vez perguntaram para um teólogo dizendo assim: qual é mais importante do pássaro? Ou melhor, qual é mais importante, a oração ou a leitura da palavra? Ele disse: qual é mais importante do pássaro? A asa direita ou a asa esquerda? As duas. A oração e a leitura da palavra devem caminhar juntas. Foi Jesus que disse isso: crescei na graça e no conhecimento. A oração tem que fazer parte da vida cristã, irmão. Ou então nós não podemos falar que somos cristãos se não tivermos uma vida de oração. E Jesus está dizendo para nós aqui: vamos deixar de terceirizar a nossa oração e vamos manter uma vida íntima de oração com o Senhor. A sua vida de oração que virou uma bagunça, você não consegue mais ter tempo. E aí sabe o que você faz? Você dá o que sobra. Se sobrar tempo eu oro. Se sobrar tempo eu faço campanha. Se sobrar tempo eu vou lá. Se sobrar... Agora tudo é sobrar tempo. Você não tem tempo mais para nada. A sua vida de oração era uma vida íntima de oração. Deus está dizendo para alguém: era uma vida íntima de oração. Levantava orando, e ia para o almoço orando, de tarde estava orando, de madrugada estava orando. Agora virou uma bagunça. Você não tem mais tempo, aí você fica assim dizendo: ah, se sobrar um tempinho eu vou orar. É tipo aquele irmão que quando você convida para vir na igreja, parece que você tem que empurrar ele. O salmista disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Agora, se você ler o texto, ele está dizendo que está alegre só pelo convite. Ele está alegre só pelo convite, não está alegre por estar. Ele está falando: alegrei-me quando me disseram, vamos. Convite. Hoje as pessoas para virem na igreja parece que tem que ser empurradas. E eu vou dizer uma coisa: às vezes a igreja é 2 quarteirões na casa dela. Zona de conforto. É o que o inimigo tem feito hoje em dia. Zona de conforto. E aí, o texto diz o seguinte: que se nós não tivermos uma vida de oração e de leitura, nós não teremos uma casa firmada na rocha. João capítulo 5, versículo 9, Jesus disse: examine as escrituras. Ou está dizendo para os fariseus: vocês estão examinando as escrituras, porque são elas que de mim testificam. Quer saber sobre Jesus? Nós precisamos ter a Bíblia. Precisamos examinar as escrituras, voltar à oração e à leitura bíblica. O apóstolo Paulo diz em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17: orai sem cessar. Orai sem cessar. A nossa vida, para ser sólida, uma vida cristã sólida, consistente, gravada na rocha, precisa ter leitura bíblica. Precisa de oração, amém? Precisa ter uma vida de oração. Oséias capítulo 6, versículo 3: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. É um processo, é gradativo. A vida cristã é gradativa, irmão. Nós não podemos viver só de momento. Esse culto vai passar. Esse culto vai passar, o louvor vai passar, a mensagem aqui que eu estou ministrando vai passar. Mas aí quem somos nós quando a luz apaga? Quem somos nós quando as portas da igreja fecham e a gente vai para casa? Como é o nosso comportamento e a nossa vida cristã lá fora? Temos vergonha de testemunhar quem somos? Ou damos a cara para dizer assim: Jesus vive em mim? Jesus vive em mim. O jovem tem uma força muito grande de influenciar outros jovens. E nós precisamos dar testemunho, porque os jovens, eles precisam de testemunho. Eles precisam olhar para nós e dizer assim: tem alguma coisa diferente. Eu quero esse negócio aí, está diferente. Jovens, sois fortes, porque já vencestes o maligno e a palavra de Deus está em vós. Agora tem uma coisa muito importante, é que se nós tivermos uma vida de oração, uma vida de leitura bíblica, essas duas coisas vão produzir em nós o que a Bíblia chama de santificação. Aliás, a santificação parece que fugiu dos cultos das igrejas,
Os pregadores agora que viraram todos, eles não querem mais falar sobre santificação, sobre pecado, sobre mudança. Não querem mais. Essas duas coisas vão produzir em nós a santificação. João capítulo 17, versículo 17. Santifica-os pela tua verdade. A tua palavra é a verdade. A tua palavra é a verdade. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 5. Porque pela palavra de Deus e pela oração serão santificados. Pela palavra de Deus e pela oração serão santificados. Então só há uma maneira de nós entrarmos nesse processo de santificação. É lendo a palavra de Deus. É recebendo o que Deus diz. E tendo a nossa vida de oração. Jesus, quando disse para os fariseus que ficavam orando com as mãos levantadas no meio das praças, lógico que Jesus não estava dizendo que não podia fazer. Jesus estava falando da intenção do coração, de quem estava fazendo. Você pode muito bem profetizar, pode profetizar sobre a sua casa, pode. Jesus não estava dizendo que isso era proibido, ele estava falando da intenção do coração, porque eles estavam fazendo isso somente para mostrar que deram alguma coisa. Só para mostrar que era alguma coisa. Era caça. Agora há um detalhe na Bíblia que diz que, que Deus vê todas as coisas patentes e nuas. Então tudo está nu diante de Deus. Aliás, o Salmo 119, se você for ler o versículo sonda no original, está dizendo que Deus nos vê pelo averso. Então não temos que. Não tem nada que a gente consiga esconder de Deus. Não tem nada. Os fariseus estavam com a intenção errada levantando as mãos. Jesus disse assim: ó, quando vocês forem orar, vocês entram no quarto. E o quarto é um lugar pessoal, né? Ele tem facilidade, o quarto é mais alto. Entra no quarto, você está falando de um lugar pessoal, um lugar onde você estabelece para fazer vontade de oração. E aí ele diz assim: ora ao teu pai secretamente. Esse é um ministério de intercessão. Ora ao teu pai secretamente. Ninguém vê suas orações na madrugada, mas você tem orado. Você tem orado pela igreja, você tem sustentado a obra. Deus tem visto a sua oração, porque o texto diz que quando você ora no secreto, Ele te recompensa publicamente. Então não tem como inverter isso. Algumas pessoas querem inverter, mas não tem como inverter. Oração, recompensa publicamente. Não é primeiro visibilidade, não. Primeiro oração, depois Deus põe você para ter visibilidade. Então, a oração e a leitura da palavra geram em nós um processo de santificação. Josué capítulo 3, versículo 5. Santificai-vos hoje, porque amanhã farei maravilhas no meio de vós. Olha o que a santificação é. Maravilhas, milagres, prodígios, sinais. Aí eu vi um irmão esse dia falando assim: irmão, não pode orar com sinais não, porque o povo não pode ir por conta dos sinais. Não pode. Quando Jesus estava fazendo milagres, o povo estava lá, irmão. E aí teve um dia que Jesus falou assim: já não é mais pelo pão que sacia a fome, não é mais. É porque agora existe um ritual diferente. Os milagres seguirão aos que creem, os sinais seguirão aqueles que creem. Os sinais seguirão aqueles que creem. Quantos que creem em Jesus, irmão? Todos os coração. Quantos creem em Jesus de todos os coração? Orei para nós temos que ter uma fé sólida. Se confiam no Senhor, são o quê? Como um monte. Um monte é coisa. Rocha, fixo, é sólido. Os que confiam no Senhor. E aí, quando nós falamos de fé, nós não podemos falar só de fé e de falácia. Porque dizer que tem fé é muito fácil. Porque é o que nós dizemos que tem fé. A gente até ensina alguém, ou dá uma palavra de conforto para alguém que está passando por alguma dificuldade. Tenha fé, meu irmão. Tenha fé, meu irmão. Deus vai entrar com provisão. Mas aí, quando a coisa estreita para a gente, parece que a nossa fé não serve. Só serve para o irmão, não serve para a gente. Você já percebeu isso? Quando a gente entra na dificuldade, sabe o que o apóstolo Paulo disse? Eu sei em quem eu tenho crido. Essa fé do apóstolo Paulo não é uma fé de falácia, é uma confissão na alma. Eu vou falar de novo para você pegar.
A fé do apóstolo, que o apóstolo Paulo está dizendo, não é uma fé de falácia, não vai dizer eu tenho fé, mas é uma convicção na alma, uma certeza de que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Aquele que prometeu é fiel para cumprir. Você pode aplaudir ele por isso, Hebreus capítulo 12, versículo 14, seguir a paz com todos e a santificação, sem agora ninguém verá Deus. Agora, nós no texto que tem dois conceitos. Primeiro, seguir a paz com todos e a santificação. Porque muitas vezes a gente usa só a santificação, né? A santificação, sem a santificação ninguém verá Deus. Mas o texto diz que a paz também tem que se fazer. Tem que fazer as pazes. Amém? Amém. Tem que fazer as pazes. Fazer as pazes. Um dia eu estava no ciclo de oração, nós estávamos dentro dos vasos, duas irmãs, e estávamos orando e estava travado. O negócio estava travado, a gente não conseguia entender o que está acontecendo. Os irmãos começaram naquela época, os irmãos começaram a orar logo para nos revelar pecado. Os irmãos começaram a orar, tem alguém pecado? Deus vai revelar. De repente Deus tomou um vaso e disse assim: epa, preciso de conserto aqui agora. E aí todo mundo ficou parado. Naquela época, irmão, vou falar uma coisa: naquela época havia um respeito, um temor quando o profeta abria a boca. Hoje não tem mais. Você lembra quando o profeta foi para a casa de Jessé, ungir a Davi? O que Jessé falou? Pergunta lá se a vida dele é de paz. Por conta do temor da palavra que o profeta carregar. Hoje não tem mais respeito pelo profeta. Não tem mais. Perdeu esse tempo. Mas na minha época, quando o profeta abria a boca, a gente tremia na base. Sabia que tinha uma orientação de Deus, uma condição de Deus. E Deus corrige aquele diabo. E aí o varão disse assim: olha, Deus está dizendo aqui, tem 3 pessoas. Olha a relação, foi em cima. 3 pessoas aqui, vocês estão em guerra. Um conversa com o outro. E nesse caso, tinha uma mãe que ia conversar com uma filha, estavam as duas no monte. Então, falou, tem 3 pessoas aqui para a guerra. Daqui a pouco ele falou assim: ó, Deus não vai envergonhar vocês, não, mas Deus vai mandar vocês se humilhar. Que agora era Deus que estava mandando se humilhar. A mãe começou a chorar. Aí a gente já pegou o mistério. A mãe começou a chorar, a filha começou a chorar, e o varão também. Se ajoelharam, se abraçaram, se perdoaram. É o que o texto está dizendo: seguir a paz com todos e a santificação. Não é somente a santificação, mas a paz. Mas as pazes, irmão, você não mas as pazes. E aí, irmão, depois que eles se abraçaram e se confessaram e se perdoaram, irmão, não precisou nem chorar. Enquanto eles estavam no meio se abraçando, desceu o poder, uma glória de Deus. Desceu uma glória de Deus, irmão. Todos nós estamos cheios da presença de Deus. Por causa do amor de Deus. Por causa de você. E Deus está falando para alguém aqui nessa noite: faz as pazes. Ah, mas a culpa não foi minha. Faz a paz. Sabe que eu gosto de engolir às vezes sapo. Você já viu? Você não gosta de sapo. É melhor você ter paz com a sua razão que você não ter paz sem a sua razão. Você está na razão? Abre a boca, sapo às vezes. Vai lá e pede perdão. Mas quem me feriu foi ela. Vai lá e pede. Deus está falando para alguém: pede perdão, você vai ver um negócio destravado. Orei para lá no Espírito, porque Deus é o espiritual lá. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. O processo de santificação vai gerar em nós mudanças. Eu já estou no final. O processo de santificação não tem como o processo de santificação não gerar mudança. Se tem um processo de santificação, automaticamente vai gerar mudança. Sim ou não? Malaquias capítulo 3, versículo 18. E outra vez vereis a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve, entre o justo e o injusto. Então o processo de santificação serve também para identificar quem é quem.
quando a gente fala de santificação, não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Porque não adianta nada a gente mudar de fora para dentro, e dentro está todo. Né? Jesus disse aos fariseus: vocês estão como sepulcros caiados. Por fora vocês estão bonitos. É como o copo. O copo por fora está limpo, mas por dentro está sujo. A santificação começa no nosso interior, irmão. É de dentro para fora a santificação. E outra vez vereis a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Mateus capítulo 5, versículo 13. Vós sois o sal da terra. Nós somos o sal da terra, a luz do mundo. E Jesus disse que não se pode esconder uma luz, uma candeia, debaixo do alqueiro, debaixo da cama. A luz tem que ser colocada em um lugar onde as pessoas possam ser variadas. É a luz de Cristo em você. É a luz de Cristo em nós. Essa luz deve clarear para que as pessoas olhem para nós, e o texto diz: e glorifiquem ao Pai que está no céu pela vida de vocês. Aí eu pergunto: alguém olha para você e glorifica a Deus por conta da sua vida? É uma resposta que só você dá a si mesmo. E no processo de santificação nós não estamos sozinhos. Porque ninguém consegue se santificar sozinho, irmão. Com mérito, com força, não dá. Se você tentar se santificar sozinho, por mérito, você vai se tornar um religioso orgulhoso. Apenas. Porque todo o seu esforço, aí você vai se tornar um religioso orgulhoso. Orgulhoso porque orgulhoso na sua postura. Nossa, agora eu estou crente. Só que o texto diz, em 2 Coríntios, no capítulo 6, versículo 11, que o Espírito é que ajuda esse processo de santificação. É o Espírito Santo que nos ajuda nesse processo de santificação, de dar testemunho, de ser diferente. É o Espírito. Daí a importância de nós recebermos o Espírito, porque Ele vai fazer esse processo de santificação. Glória a Deus, aleluia. E o Espírito Santo está acessível, irmão, a todos nós. A promessa de Joel, capítulo 2, versículo 28, e é de ser que depois daqueles dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. A promessa que se cumpriu em Atos 2. Quando a Bíblia diz que eles estavam reunidos no cenáculo buscando a presença do Espírito, buscando essa promessa que Jesus havia dito ficar em Jerusalém. O texto diz que o Espírito desce e enche. De uma forma veemente e impetuosa, ele entra na casa. E o texto diz que foram ouvidas por eles línguas repartidas como de fogo. E depois, mais à frente, vai dizer que as pessoas que estavam ali nas suas regiões começaram a ouvir os seus próprios idiomas, sua própria língua. E aí tem alguns que defendem que o batismo do Espírito Santo, ali em Atos 2, não foi línguas estranhas, foi idiomas. Mas aí eu queria que eles explicassem esse texto. Línguas como que de fogo. O que é isso? Línguas como que de fogo, isso é idioma? Não. O idioma foi errado. Só se leu o texto. A necessidade de sermos cheios do Espírito Santo. Quantos jovens aqui querem ser cheios do Espírito Santo? Você precisa ser cheio do Espírito Santo. Eu queria que você ficasse de pé para nós orarmos em nome de Jesus. A unção de cura desse ambiente. Eu não poderia ter nessa casa se não faz isso muito forte. Há uma unção de cura sobre nós nessa noite. Eu sei em quem eu tenho crido. O Espírito de Deus está dizendo para você nessa noite. Diga isso com força e com veemência. Eu sei em quem eu tenho crido. Aquele que começa a boa obra é fiel para terminá-la. Aquele que começa a boa obra é fiel para terminá-la. Aquele que começa a boa obra é fiel para terminá-la. Descansa o teu coração. Descansa o teu coração. Deus está trabalhando. 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 É uma unção de cura nesse lugar. Ele vai falar. Eu queria que vocês se conectassem com Deus agora. Eu acho.
Espírito Santo, vem sobre nós essa noite. Vem encher as nossas vidas nesse noite, Senhor, com a tua presença. Eu venho lá na chuva de quem seja renovado nessa noite, seja renovado nessa noite, seja renovado nessa noite, seja renovado nessa noite. Senhor, nós oramos nessa noite. A tua presença é maravilhosa nesse lugar. A tua presença é poderosa nesse ambiente. Nós te glorificamos neste lugar. Nós honramos a tua presença neste lugar. Declaramos a tua grandeza, a tua soberania. O Senhor é Rei, o Senhor é Deus. Nós te glorificamos. Te glorificamos. Nós te honramos. Nós te honramos. Nós te honramos. Você pode levantar as mãos para os céus, acima da tua cabeça, para mostrar que Ele está acima de você. E pode aplaudir a Ele nessa noite. Aplaude Jesus, aplaude Ele. Adorado seja o teu nome, adorado seja o teu nome, adorado seja o teu nome. Tu és Rei, Senhor. Nós te amamos, para sempre, para sempre, para sempre, para sempre, primeiro eu preciso te dizer que Deus te ama. Ele te ama incondicionalmente. Segundo, eu preciso te dizer que você não nasceu para viver no mundo, você nasceu para a glória de Deus. Deus tem um projeto lindo na sua vida. Deus quer fazer algo surpreendente através de você. Eu queria perguntar para você aqui nessa noite: você quer fazer uma aliança com o Senhor? Você quer vir aqui na frente para nós orarmos por você? Você quer fazer uma aliança e deixar Jesus mudar a sua história? Ele tem uma história para você, uma história linda para você. Uma história onde muitos vão olhar e vão dizer: será que é Ele? Será que é Ele? E você vai dizer assim: sim, sou eu mesmo. Jesus me encontrou. Jesus me encontrou e transformou minha vida. Você quer vir aqui na frente fazer uma aliança com o Senhor? Tem alguém aqui nessa noite que quer vir fazer uma aliança com o Senhor? O seu coração está aqui. O seu coração está aqui. Quando você sabe que Deus está falando com você, vem aqui na frente. Nós queremos orar pela sua vida. Queremos orar por você. Deixa Jesus mudar a sua história. Deixa Ele escrever uma nova história para você. Se quer vir aqui na frente, nós vamos orar pela sua vida. Se não tem alguém aqui nessa noite, o Senhor te deu uma outra oportunidade. Amém? Você vai levar de Jesus. Irmãos, eu quero agradecer a minha oportunidade de a vocês que não esqueçam desse vídeo pregador nas suas orações, né? A minha família, tem uma menina de 6 anos de idade, vou fazer 6 agora. Peço que vocês olhem pela minha vida, em nome de Jesus. Peço perdão se eu já passei o horário aqui, vou passar para quem é direito. Você pode aplaudir Jesus mais uma vez?
Senhor Jesus. Sempre, queridos irmãos, louvado seja o nome do Senhor pela vida dos presbituários, né? Vamos ver ele novamente por um bom tempo e ver que a perseverança, irmãos, é tudo nas nossas vidas, né? Tudo. E o Aras é um dos perseverantes, né? E recebeu o Senhor, estava em um caminho contrário aos propósitos de Deus, e Deus mudou a vida dele. Amém, amados? De uma forma poderosa. E hoje está recebendo ser um canal de Deus, um arauto de Deus, que hoje foi usado para transmitir essa palavra poderosa, essa palavra rema, né, queridos? Do coração de Deus para o nosso coração. Amém, queridos? Quantos receberem a palavra de Deus? Então, guarda ela no seu coração, irmãos. Guarda ela em nome de Jesus. Bom, já vamos terminar o culto, irmãos. Lembrando que próxima quarta-feira nós estaremos aqui com o nosso primeiro simpósio escatológico. Pastor Renan estará aqui quarta-feira agora, viu, queridos? Trazendo uma gama de assuntos escatológicos. Vai ser forte demais. Por isso, toda a igreja aqui presente para nós receber mais de Deus na próxima quarta-feira. Primeiro simpósio escatológico. Já vou jogar um cartazinho lá no grupo da Gideões para você também compartilhar os seus dados, enviar em outro grupo, irmãos. Queremos ver que quarta-feira essa casa cheia para nós aprendermos mais da palavra de Deus, tá certo? Então, e lembrando que próxima sexta também nós damos sequência na campanha Jeová Jiré, o Deus provedor, e vai estar a missionária Andréia. A missionária Andréia vai estar ministrando próxima sexta-feira na campanha Jeová Jiré. E no próximo domingo, de 8 a 8, nós estaremos aqui no nosso culto da vida abundante, domingo da vida abundante, e também Santa Ceia do Senhor. Amém? Amém. Sabemos que domingo que vem, de hoje a 8, é o primeiro domingo do mês, né? Próxima sexta, já é dia 1º de maio, vai ser um feriado. Sexta, sábado, domingo já é culto da vida abundante e ceia do Senhor para toda a igreja, próximo domingo, em nome de Jesus. Amém? Sentado, curva a sua cabeça, vamos agradecer a Deus. Pai, nós te adoramos, te glorificamos. Obrigado, Senhor, por essa palavra rema poderosa. Sim, ó Deus, que possamos voltar para casa hoje, edificados por essa palavra. Leva o povo em paz para casa. Dê uma semana de bênção, de livramento, de vitória. Senhor, realize uma grande obra, Pai. Nós queremos te louvar, te adorar, o teu santo nome, Senhor, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia dura para sempre. Te adoramos em nome de Jesus. Amém? Agora fica de pé para dar a bênção apostólica. Pega a sua Bíblia, pega a sua bolsa aí, querido. Vamos terminar o culto agora já. Agora para você voltar para sua casa. Amém, querido? Louvado Deus pela vida de Lucas, aquele neto irmão do mar, né? Vindo pequenininho, tá esse rapaz abençoado. Deus te abençoe, viu? Também aquele outro varão abençoado ali, já deu um abraço dele mais cedo. Falou que vinha, vem mesmo, hein, rapaz? Pois é, não volte mais vezes, viu? E agora eu fico preocupado que você mora muito longe, né? Aí tem que pegar, como disse, 2 ônibus, tem que pegar o Uber. Deus te abençoe, viu? Com alegria ter você conosco, viu? Deus abençoe. Pegue as suas mãos, vamos à bênção apostólica. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos vós, não só hoje, mas para todos sempre. Amém, Senhor. E amém. Deus abençoe a sua vida. Vai em paz, em nome de Jesus. Que todos venham ter uma semana repleta das bênçãos de Deus.